Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 10 de setembro de 2023, são 7 horas da manhã aqui em Austin, no Texas, 9 horas da manhã no Rio de Janeiro e 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo. E a gente teve uma notícia ruim, houve um grande ataque russo usando drones iranianos, Shahed 136, contra a capital da Ucrânia, contra Kiev. Mais uma vez, a maior parte dos drones foi derrubada, mas alguns drones atingiram os alvos e mesmo os drones que foram derrubados, alguns deles causaram pequenos incêndios e danos ali na região de Kiev, né? Foi um dos maiores ataques de drones, com 36 drones lançados pelos russos em direção a Kiev. Bom, mas teve também muita coisa do lado ucraniano, só que, ao contrário dos russos, que atacam só a infraestrutura civil, os ucranianos atingindo alvos militares válidos, né? A gente teve aqui ataques na região de Kerch, próximo da ponte da Crimeia, também aqui em Feodósia e em Simferopol. 3 ataques grandes aqui na região da Crimeia. Bom, é preciso dizer que esse aqui em Feodósia pode ser que tenha sido um ataque ou pode ter sido também um acidente, né? Um grande incêndio aqui na região. Também teve ataque ucraniano em outros pontos aqui da retaguarda russa, aqui na região sul da Ucrânia, né, ocupada pelos russos, e tivemos alguma movimentação aqui no próximo a Robotne, né? O que a gente teve de boas notícias ontem foi um avanço ucraniano em direção a Kopani, expandindo essa área de controle ucraniano aqui, o que facilita o abastecimento das tropas ucranianas aqui em Robotne. Isso é uma coisa positiva. Também houve avanço aqui próximo a Verbov, porém, a gente teve uma notícia ruim, que foi um avanço russo aqui na direção entre Novofedorivka e Novopokrovka, mais aqui ao norte de Verbov. Os russos tinham perdido posições aqui há alguns dias, eles retomaram essas posições de ontem para hoje, né? Vamos aguardar para ver como é que fica isso daqui. Pode ter sido até que os ucranianos deixaram o pessoal avançar um pouquinho para fazer aquela tática de defesa em profundidade e acabar com um pouco de soldados russos aqui, mas vamos aguardar para ver o que acontece aqui nesse setor, né? Também temos informações de que os ucranianos continuam avançando aqui em Novomayorsk, as lutas já são dentro da cidade aqui em Novomayorsk, e também tivemos boas notícias aqui na região de Avdiivka. Os ucranianos teriam avançado bastante em direção a Optine aqui, e também aqui, ó, de Pervomaisk em direção a Pisk, que é uma área que está mais ou menos parada já há algum tempo aqui, mas os ucranianos conseguiram avançar aqui, forçar os russos a retroceder nessa região por aqui, né? No ponto de vista diplomático, temos algumas notícias interessantes, né? A primeira, uma informação que não dá para confiar muito, mas o Daily Mail está falando que o Prigozhin está vivo, estaria exilado numa ilha na Venezuela, uma ilha caribenha na Venezuela, né? Eu não acredito nisso, não. Os russos chegaram a confirmar com evidências de DNA que ele teria morrido. O próprio Zelensky confirmou que, pelas informações do serviço secreto ucraniano, ele teria morrido, mas saiu essa notícia. Vamos ver que mérito que tem isso daí, né? Também surgiram preocupações com relação a uma possível guerra entre Armênia e Azerbaijão, né? Armênia e Azerbaijão são esses países aqui. O Azerbaijão tem muitos laços com a Turquia e a Armênia, até bem pouco tempo atrás, ela era muito ligada à Rússia, né? Então se mantinha um equilíbrio muito delicado aqui, porque a região aqui é cheia de mistura de povos, região que tem a Armênia, ela é católica, desculpa, ela é cristã, e o Azerbaijão é muçulmano, né? É ligado ao Islã. Então sempre teve muita briga aqui nessa região. A região de Nagorno-Karabakh aqui sempre teve muito problema, e parece que ambos os países botaram um monte de tropa ali na fronteira. Enfim, vamos esperar para ver o que acontece daqui, mas é algo preocupante essa situação aqui. E por final, a gente tem a informação do G20, que tem duas vergonhas do G20 lá, né? A primeira delas, que a publicação final da declaração do G20 mudou alguns termos, né? O G20 tratava a guerra como a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso, inclusive, com o voto de Bolsonaro ano passado. Agora mudaram de tom. Com Lula, virou guerra da Ucrânia apenas, não invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse tipo de termo não faz muita diferença no final das contas, mas a simbologia disso é importante, né? O G20 também se recusou a assinar uma declaração conjunta, incluindo uma condenação direta à Rússia, falando para a Rússia tirar as tropas da Ucrânia, né? É lógico
lógico que não foi só o Lula que fez força por isso, o G20 tem vários países, inclusive a própria Rússia está ali dentro e acaba tendo um peso grande nisso daí, mas eu pode ter certeza que o Lula foi um dos idiotas que exigiu essa coisa mais neutra, né? No final só condenava violência e coisas bem genéricas. E, bom, no final das contas ainda, o Lula deu uma declaração dizendo que, bom, a próxima reunião do G20 vai ser no Brasil em 2024 e que o Putin pode vir, que ele não vai prender o Putin, não. Pois é, um absurdo isso. O Lula vai desrespeitar um tratado internacional assinado pelo Brasil, reconhecido pelo Brasil, ratificado pelo Congresso brasileiro, porque o amiguinho dele, o ditador amiguinho dele, não pode ser preso por aqui, né? Enfim, esse é o nível da política no Brasil agora. O idiota do Lula, não basta ele ser corrupto e ditador, ele agora também quer dar abrigo a outros corruptos ditadores, né? Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá usando o @ancapsubot lá no Twitter. Eu tô sem o sistema aqui, não consigo acreditar as pessoas, mas agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem teve um grande ataque de drones lá em Kiev, né? Essa imagem aqui mostra um drone sendo atingido no ar e a maior parte dos drones foi atingida pela defesa antiaérea ucraniana, não chegou a atingir os alvos, mas mesmo os fragmentos do drone costumam muitas vezes causar danos, causar incêndios por ali. Um outro caso foi essa gravação aqui num dormitório da universidade em Kiev, em que um drone cai bem no momento que estão os estudantes aqui preocupados, né, porque estava tendo um ataque ali, defesa antiaérea e coisa e tal, e acabou filmando aqui o drone caindo bem perto ali do dormitório da universidade, né? Bom, no total, aqui está falando 33 drones Shahed, mas tem outras fontes dizendo que foram 36 drones Shahed que atacaram Kiev ontem à noite, dos quais a Ucrânia conseguiu derrubar 26 deles. Infelizmente, os 10 que conseguiram atingir os alvos causaram algum dano e também você tem o dano causado pelos destroços dos próprios drones, né? Agora, também teve incêndio aqui na região de Kerch, na estação de trem de Kerch, que fica bem perto aqui da ponte da Crimeia. Kerch é o nome dessa península que tem aqui dentro da península da Crimeia e também o nome desse estreito onde existe a ponte da Crimeia, inclusive o nome, digamos, oficial da ponte da Crimeia é Ponte de Kerch. Enfim, houve um grande incêndio aqui nessa região e não dá para saber se isso daqui foi provocado por drones ucranianos, se foi um ataque ucraniano ou se foi apenas um acidente. A mesma coisa acontece aqui em Feodósia. Feodósia, essa outra cidade mais para cá um pouco, e essa cidade também amanheceu com um incêndio grande aqui nessa região, próximo da cidade, e não dá para saber se foi, de novo, se foi um acidente, pode ter sido um acidente, pode ter sido um incêndio apenas, ou então pode ter sido um ataque ucraniano ontem, né? Um fogo bastante intenso ali na região. Agora, aqui certamente foi uma explosão causada pelos ucranianos, não se sabe se um drone, um míssil Storm Shadow ou sabotagem, mas isso daqui é em Simferopol. Então aqui em Simferopol, também na Crimeia, mas aqui uma unidade militar aqui nessa região explodiu, teve uma grande explosão e depois uma coluna de fumaça enorme ali na cidade de Simferopol. Segundo os militares russos, foi apenas um incêndio que aconteceu na instalação militar, mas a gente tem informações de que foi uma explosão muito grande ali, foi um ataque ucraniano nessa instalação que teria atingido os depósitos de petróleo, de óleo e combustível, né? Enfim, isso faz parte, faz sentido de acordo com a estratégia ucraniana. A Ucrânia tem atingido vários depósitos de combustível das Forças Armadas russas nos últimos dias. A gente vai ver depois. Isso tem levado até algumas soluções meio drásticas pelos russos aqui nessa guerra, justamente por falta de combustível, né? Também na região ocupada de Nova Kakhovka, na região de Kherson. Nova Kakhovka fica mais aqui ao norte, essa parte sul aqui de Kherson ainda está ocupado pelos russos temporariamente. Nova Kakhovka foi atingida aqui, né? E também Olesk, que é um pouco mais para cá. Olesk é essa cidade aqui, mais próxima à cidade de Kherson, também sofreu um ataque grande aqui, uma grande explosão aqui nessa região, com muito incêndio, né? Ou seja,
também certamente os ucranianos atingindo algum alvo ali na região. E aqui, como diz o Trend Telenco, existe uma extensiva e sistemática problema de distribuição de combustível na Rússia, né? A gente está vendo que teve tanques de combustível atingidos lá em Simferopol e pode ser que também ali em Nova Kakhovka e Olesk esse tenha sido o objetivo, mas o Trend Telenco está trazendo aqui a informação de que, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, que os russos estão sendo obrigados a usar até carros para transportar equipamento para a linha de frente, e isso pode ser devido à falta de combustível, né? Faltar gasolina na Rússia parece uma coisa inadmissível, porque afinal a Rússia é o grande produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, se não o maior, eu não tenho certeza, mas o fato é que o problema é justamente esse, né? Eles estão com falta de petróleo devido ao ataque sistemático à distribuição de combustível. Então a Rússia ela tem que mover para gasolina e o diesel, ou seja, pode não ter diesel para mover o caminhão, mas tem gasolina para andar de carro. Então eles estão usando os carros para isso, né? E também tem informações de falta de gasolina na Crimeia, então não tem gasolina em Sevastopol. 30 de 61 estações da Gazprom, que é uma distribuidora de combustível lá em Rostov-on-Don, estão sem combustível. Você lembra, Rostov-on-Don foi também alvo de vários ataques ucranianos nos últimos dias, e outros oblastes ali também na região, Krasnodar Krai, Astrakhan e Volgogrado também estão tendo falta de combustível ali na região. Dá para ver aqui algumas imagens com longas filas para abastecer na Rússia, né? Então, lógico, isso não se trata de uma falta de combustível de maneira geral. A Rússia é uma grande produtora de combustíveis, mas na região ali localizada, com os ataques ucranianos a refinarias e a distribuições de combustível, parece que a Rússia está mesmo com problema de combustível ali. Isso é uma excelente oportunidade para os ucranianos, né? Bom, olha só, os ucranianos criaram mais uma cabeça de ponte na margem esquerda do rio Dnipro, ali na região de Kherson, né? Então, se você olhar aqui essa imagem maior, dá para ver aqui, nesse cantinho de cá da imagem, a cabeça de ponte que tem ali em Antonivka, né, perto da ponte que foi destruída. Aqui em cima já é a cabeça de ponte de Kozak Larehi, campo dos cossacos, que é outra cabeça de ponte que já está há bastante tempo. E agora surgiu essa nova cabeça de ponte ucraniana aqui, ao sul da cidade de Pridniprovsk, né? Essa outra cidade aqui, que é onde tem a ponte ferroviária aqui na região de Kherson, né? Vocês lembram, Kherson ele tinha 3 grandes travessias. Vamos dar uma olhada no mapa aqui, que fica mais fácil da gente ver. Aqui sobre o rio Dnipro, você tinha a usina de Nova Kakhovka, a barragem da usina de Nova Kakhovka, que não existe mais. Você tem a ponte de Antonivka, que também foi dinamitada, a ponte rodoviária de Antonivka. E você tem essa outra ponte aqui ferroviária, que fica justamente na cidade de Pridniprovsk, e também atravessa aqui, era uma ponte ferroviária. Ela também foi destruída por ocasião da briga entre os russos e ucranianos aqui, mas da mesma forma que a ponte de Antonivka, ela também pode ser usada como base para uma ponte temporária feita de balsas, né? Então lembra, você fazer uma ponte de balsas em cima de um rio tão grande quanto o Dnipro é muito difícil, porque o rio tem correnteza, então você tem que ancorar as balsas no fundo do rio. Isso é uma coisa que dá trabalho, que pode acabar dando problema, pode soltar uma âncora ou alguma coisa ali e a ponte acabar sendo levada pelo rio. Então é muito difícil você fazer uma ponte flutuante em cima de um rio tão grande, a menos que você tenha uma coisa fixa para apoiar. E justamente os pilares aqui da ponte de Antonivka podem fornecer essa âncora natural. Na verdade não é natural, né? Foi também construída pelo homem, mas enfim, pode fornecer essa âncora fixa no fundo do rio, né? E também aqui essa ponte de Antonivka também pode, essa ponte ferroviária aqui de Pridniprovsk pode também segurar da mesma forma uma travessia aqui, né? E o que a gente sabe por enquanto é só que existe essa
essa nova cabeça de ponte aqui na região do Dnipro. Mais uma, né, porque a gente já tem visto aqui várias cabeças de ponte, desde Rolopristan, subindo aqui, próximo ao leste, que agora é essa, Kozak-Larehi, e mais para frente aqui em Dnipriane, ou seja, toda essa região aqui do rio Dnipro, nessa região aqui, está com cabeças de ponte ucraniana, o que pode indicar um futuro movimento ucraniano aqui, né? Nessa região, para quem não lembra, aqui os russos chegaram a tomar os dois lados, aqui toda essa área cinza escura que já teria sido tomada pelos russos, foi retomada pelos ucranianos em novembro de 2022, e o rio passou a ser a divisa entre as forças aqui. A margem direita ou margem norte está com os ucranianos, a margem esquerda ou margem sul está com os russos aqui. E agora, com esse monte de cabeça de ponte aqui, pode ser que os ucranianos estejam preparando um grande movimento por aqui, né? Bom, falando sobre a situação em Robotyne, segundo o porta-voz das forças ucranianas, ele está dizendo que os ucranianos avançaram mais 1,5 km² próximo de Robotyne, liberaram uma área por ali, e também fala sobre, na região de Marinka, em que os ucranianos repeliram 15 ataques russos, e tem alguns outros avanços aqui, né? Então, como sempre, os ucranianos, quando falam de forma muito genérica aqui, apesar de alguns contra-ataques, né, dos russos terem tentado avançar alguma coisa aqui, as forças armadas ucranianas conseguiram ganhar terreno a leste de Novoprokopivka, nessa região aqui, mas a gente tem a informação também que a oeste de Robotyne, os ucranianos também avançaram aqui na direção dessa outra cidade aqui, Kopani. Aqui é a região, né? Robotyne está aqui. Os ucranianos teriam avançado aqui a leste de Novoprokopivka e também na direção de Kopani, essa outra cidade aqui. Por que é importante esse avanço aqui? Justamente porque os ucranianos já reestabeleceram essa rota aqui de abastecimento, a T-0408, a partir de Novodanilivka, em direção a Robotyne, ou seja, eles já podem mandar suprimentos, armamento e tudo aqui. Só que o problema e isso fica mais claro nessa imagem aqui, se você reparar, a Robotyne está aqui, a estrada está aqui, a distância até a linha de frente russa aqui é relativamente pequena, então os russos conseguem atingir os comboios ucranianos apoiando Robotyne, né? Por isso é importante os ucranianos avançarem em direção a Kopani para expandir essa área aqui e permitir o uso seguro da T-0408 para abastecer Robotyne, que certamente a partir de agora vai ser a ponta de lança, né? Vai ser o ponto que vai apoiar o próximo avanço ucraniano nessa região aqui, né? Tina Maslon, ele complementa aqui que além do avanço ucraniano aqui a leste de Novoprokopivka, né, ele está aqui, também teve um avanço aqui na direção oeste de Robotyne, né? Então os ucranianos avançaram por aqui também. Eles estariam visando essa colina 149 aqui, que fica a oeste de Robotyne. Essa outra colina aqui, 150, já está na mão dos ucranianos, mas eles estão visando mais essa daqui. O objetivo aqui é justamente expandir a área de controle a oeste de Robotyne para permitir o uso da T-0408, né? Aqui apenas a confirmação de um blogger russo dizendo que as forças armadas da Ucrânia com artilharia atacaram Kopani a partir do leste, né? Ou seja, a partir de Robotyne avançaram para Kopani e também Novoprokopivka. Enfim, essa foi o avanço ucraniano ontem, né? O canal Reporting from Ukraine, vocês conhecem ele, eu já falo sempre sobre ele aqui, muito, muito bom o canal, recomendo que vocês sigam. Ele fala aqui sobre o avanço ucraniano a oeste de Verbov. Os ucranianos avançaram a segunda linha aqui de defesa. Aqui, essa primeira linha aqui são as valas antitanque, né? Então são valas grandes, não servem para trincheira, são para evitar que os blindados passem. Os ucranianos já passaram por aqui e também avançaram aqui pela segunda linha, que são as trincheiras mesmo nessa região de Verbov. A briga está bem forte aqui em Verbov, e como eles trazem informação aqui também, os ucranianos avançaram um pouco a oeste de Robotyne, o que é bastante importante também para alargar a presença ucraniana aqui, né?
E segundo ele coloca aqui, os ucranianos estão agora, eles, ao invés de avançar para Verbov, eles estão avançando agora no sentido da linha defensiva, né? Uma vez que você furou a linha defensiva, você avançar no sentido dela é algo muito positivo, porque você consegue pegar o seu inimigo de forma despreparada, que ela não é a direção defensiva que ele planejou, né? E de fato, se você parar para olhar aqui no mapa, se o objetivo dos ucranianos é tomar Tokmak, não faz muito sentido eles seguirem aqui em direção de Verbov, né? Eles avançaram aqui apenas para entrar por trás das trincheiras russas e agora estão caminhando nesse sentido aqui para tomar essas trincheiras ali na região, né? Os russos parece que estão cientes do problema e já estão cavando novas trincheiras mais aqui ao sul nessa região, ou seja, meio que admitindo que já perderam essas aqui, né? E como eu falei para vocês, isso, o fato deles fazerem novas trincheiras é lógico que eles fariam isso, mas não é algo de preocupação porque eles não vão ter muito tempo para fazer isso, então certamente essa trincheira não vai ser tão séria, né? Agora, não tem só boas notícias não, né? Aqui é um outro blogger russo falando que os russos conseguiram fazer um contra-ataque com sucesso a noroeste de Verbov, aqui, ó. Noroeste de Verbov, nossos rapazes contra-atacaram com muitas forças e recapturamos posições que tínhamos perdido antes, né? Esse retângulo vermelho aqui, eu acho que está meio exagerado, tá? A gente não tem informação ainda sobre o quanto os russos avançaram aqui, mas há indicações sim que eles fizeram um contra-ataque com sucesso aqui a noroeste de Verbov, avançaram alguma coisa. Eu acho que está exagerado esse vermelho aqui, tá? O fato é, a coisa de 2, 3 dias atrás, a gente falou que os ucranianos tinham avançado aqui nessa direção. Então, o provável que aconteceu é justamente que eles retomaram essas posições que os ucranianos tinham perdido alguns dias atrás. De qualquer forma, é um ponto de atenção, é importante ver isso daqui, principalmente porque é um contra-ataque muito pesado que os russos colocaram nessa região aqui. Eles colocaram muitos tanques, muitas armas aqui, ou seja, é uma tentativa séria deles nessa região, né? Vamos aguardar, esperamos que não avance nada além disso. Essa informação aqui, a gente já tinha falado sobre ela alguns dias atrás, mas agora o War Monitor reforça aqui, de forma noticiável, né, ou seja, de forma bastante clara, as forças russas estão movendo suas artilharias para perto da linha de frente devido à incapacidade de alterar os canos das armas, né, os barris das armas. E isso é uma coisa muito arriscada para eles, né? Qual que é o problema aqui? Você consegue dar tiro de mais distância, mas à medida que o cano da arma, né, o barril da arma, começa a desgastar e coisa, então esse tiro fica cada vez menos preciso. Então a única forma de você fazer um tiro preciso é você chegando mais perto o canhão de artilharia ou o obus de artilharia mais para perto da linha de frente, né? E isso está permitindo aos ucranianos fazer a festa destruindo essas armas, porque elas ficam mais perto da linha de frente. Os ucranianos conseguem usar drones para destruir essas armas russas aqui. Então é uma tática meio que desesperada dos russos, mas não dá para comemorar muito isso daqui, porque como eu falei para vocês, os russos têm uma quantidade muito grande de obuses e canhões e armas antigas e coisa e tal. São armas com menor precisão, são armas que não são tão boas, não chegam nem perto das armas ocidentais que os ucranianos usam, mas ainda assim existir elas existem, né? Bom, falando sobre Novomayorsk, a gente já tinha falado sobre isso ontem e a gente tem a confirmação aqui, Novomayorsk é essa região aqui, né? Tá havendo uma grande ofensiva ucraniana nessa região aqui. Em Novomayorsk, como o pessoal está mostrando aqui, os ucranianos avançaram um pouco mais aqui na região, então não só chegaram aqui na parte norte de Novomayorsk, agora já tem briga no próprio vilarejo em si, e a maior parte do vilarejo de Novomayorsk está na zona cinza, né, na zona que não é controlada por ninguém, ou seja, em relação a ontem, os ucranianos avançaram mais um pouco aqui nessa região de Novomayorsk. Segundo o Vigest, ele está dizendo aqui que a 37ª Brigada Marine ucraniana está lutando contra a 1466ª Regimento de Rifles Motorizados dos russos dentro da cidade lá, ou seja, está uma briga muito grande lá dentro da cidade de Novomayorsk, né?
Bom, um avanço inesperado. Essa parte da linha de frente não se movia há muito tempo, mas os ucranianos da 11º Batalhão de Infantaria e o 9º Batalhão de Infantaria liberaram partes da região de Permovaisk e chegaram perto do vilarejo de Pisk, que ficam a oeste de Donetsk. A distância agora é menos de 1 milha, ou seja, 1,6 quilômetros norte de Pisk. Né? O que é aqui? Essa região aqui, o Donetsk está aqui. Essa região aqui de Pisk foi a primeira cidade tomada. Lembra, essa linha vermelha aqui é a linha do armistício do Acordo de Minsk, né, de 2015, em que a Rússia e a Ucrânia, na época, fizeram o que muita gente fala para fazer hoje, né? Não, vamos fazer um cessar-fogo e vamos parar e coisa e tal. E não adiantou em 2015, não vai adiantar agora de novo, porque ficou parado nessa linha vermelha aqui, mas evidentemente os russos não respeitaram isso, né? Usaram esse tempo só para reforçar suas tropas e fazer uma nova invasão agora, né? Então aqui a cidade de Pisk, ela foi tomada mais ou menos no meados do ano passado. Essa linha aqui é uma linha muito fortificada, você vê que ainda tem trechos dela que ainda estão a mesma divisa de 2015, e aqui em Permovaisk tem muita briga aqui. Permovaisk está na mão dos ucranianos, mas os russos tentam avançar aqui. Mas o fato é que essa linha de frente aqui está parada há bastante tempo, não mexe muito não. E agora parece que os ucranianos conseguiram avançar aqui em direção a Pisk, teriam liberado essa área sul aqui de Permovaisk. É uma boa notícia, resta saber se é algo que é um pequeno início de algo maior de avanço por aqui, ou se é apenas a liberação mesmo de uma área, porque os russos estão trazendo tantas tropas de outras linhas de frente para reforçar aqui a região de Verbov, de Tokmak, coisa e tal, que começam a enfraquecer as linhas em vários outros pontos, possibilitando esses avanços ucranianos, né? A gente já tinha falado ontem, mas agora a gente tem uma visão um pouco mais elaborada de como foi o avanço ucraniano aqui próximo de Optiny, em Avdiivka, né? Dá para ver aqui o quanto que foi de avanço. Foi significativo nessa região, também uma região muito contestada aqui, ó, aqui em Avdiivka. Optiny está aqui. Optiny continua na mão dos russos, mas os ucranianos chegaram bem perto da cidade aqui, estão bem na divisa aqui do vilarejo de Optiny, né? Próximo de Avdiivka, né? Aqui mostrando essa área azul aqui nessa região que foi o avanço ucraniano por aqui. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre os avanços ucranianos na região de Zaporizhia e coisa e tal, também no sul de Bakhmut. Isso a gente já falou, não vale a pena a gente falar. Nenhuma novidade significativa aqui. O que eles falam também é do G20, a gente vai falar sobre o G20 daqui a pouco, em que realmente uma besteira isso daí, né? O G20 está seguindo o mesmo caminho dos BRICS. É um grupo que tem um monte de gente que se reúne todo ano para conversar, mas na verdade não consegue chegar a acordo nenhum, porque é tanta gente de interesses diferentes nesse grupo que não chega-se a lugar nenhum, né? É o mesmo caminho dos BRICS. Os BRICS também, um monte de gente ali, mas um brigado com o outro, então no final das contas você tem um grupo, o grupo se reúne uma vez por ano para bater papo, e no final das contas não consegue gerar nada, né? Infelizmente, no caso do G20, a gente viu um retrocesso. É o que eu falo para vocês. Na época do Bolsonaro, bem ou mal, o Bolsonaro sim se aliou ao Putin, não tem como negar, mas se aliou de forma mais comedida, tanto que na época ele apoiou a resposta final do G20 do ano passado, justamente condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Nesse ano, o G20 já está de 4 para o Putin enrabar o pessoal do G20. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, o Randy Mock traz a informação aqui que os ucranianos podem ter uma enorme vantagem no inverno, uma vez que a visibilidade aumenta os tiros de precisão, né, durante o inverno. O inverno está chegando lá na Ucrânia. Aliás, a gente está fazendo uma vaquinha para sacos de dormir reforçados, principalmente para os brasileiros que estão lutando lá na Ucrânia. Vocês sabem, o inverno na Ucrânia é bastante rígido. O pessoal aqui do Brasil, muita gente não está acostumada com o frio, né? Mesmo nas regiões mais frias do Brasil, no sul e coisa e tal, ainda não é um frio tão frio quanto faz ali naquela região da Europa, ali na Ucrânia. Então é importante esse tipo de coisa. Eu vou deixar hoje de novo o link do Pix do Alex Silva, que ele está já coletando isso daí, mas se você esperar um pouquinho, no dia 15 de setembro eu vou fazer a minha vaquinha, em que eu vou arrecadar dinheiro e vou fazer a compra também desse saco de dormir e mandar entregar lá para o Alex Silva lá na Ucrânia, né? Enfim, mas estamos chegando no inverno, e uma coisa que pode ser positiva
decisiva para os ucranianos, porque, como vocês sabem, a diferença é essa: os russos têm muita artilharia, muitos obuses, muitos canhões, muita munição. A munição já não sei se tem muita não, mas já tem ainda bastante coisa, e só que as armas deles têm pouca precisão. Os ucranianos têm armas em menor número, mas armas com uma precisão muito maior, justamente por serem dos aliados ocidentais, né? Então, o inverno pode ajudar os ucranianos nisso daí. E o Tatarigami está lembrando aqui que, no final das contas, que muito é provável que, em breve, o comando russo mova mais tropas para a área de Zaporísia devido à dificuldade da defesa que eles estão tendo ali. Isso não indica que as forças russas estão colapsando, mas mostra que tem alguma insegurança no comando nessas tropas ali. O fato de que, mesmo eles colocando um monte de reservas ali na região, eles não estão conseguindo parar esse avanço ucraniano por ali. Isso está deixando o pessoal um pouco inseguro, né? Ou seja, ainda não é a ruptura completa, não é o colapso completo da linha de frente, mas indica que o pessoal está preocupado com essa possibilidade. O Daily Mail saiu aqui com a notícia. Vocês sabem, o Daily Mail tem um certo odor sensacionalista, não dá para confiar 100%, mas é um jornal sério, mas é um jornal bastante conhecido aqui nos Estados Unidos, né? Enfim, eles estão dizendo aqui, olha só, o Prigozhin está vivo e bem numa ilha do Caribe, na Venezuela, depois de enganar a morte na queda do avião, né? Isso é o que diz um analista político russo, né? E, bom, a verdade é a seguinte, né? Muita gente fala isso, muita gente tem essa ideia de que, na verdade, esse acidente foi um disfarce, que o Prigozhin estava muito mal ali, então ele tinha que dar um jeito de sumir, e daí ele é muito rico, né? Planejou todo esse acidente, coisa e tal, e fugiu para a Venezuela, estaria por ali, né? Agora, eu sinceramente não acredito nisso. O serviço secreto ucraniano já confirmou que ele morreu mesmo, e que foi o Putin que matou ele, e evidentemente que foi, né? Enfim, não acredito nisso aqui não, mas caso você queira entender, está aqui a matéria. O Solovyov, que é um apresentador da televisão russa, que teria falado isso, mas não apresentou nenhuma prova dessa fala dele, só disse que ele estaria na Venezuela, né? Bom, uma coisa preocupante, que está se armando um novo conflito ali entre Azerbaijão e Armênia. A gente viu nos últimos dias que a Armênia se afastou da Rússia, e isso pode ter deixado ela numa situação complicada. Por quê? Porque ali na região o Azerbaijão é muito aliado da Turquia, né? São ambos países muçulmanos, então eles têm uma aliança muito grande. Então a OTAN teria dificuldade de ajudar a Armênia, justamente porque a Turquia, né, que é um membro da OTAN, tem ligação com o outro lado, com o Azerbaijão. Enfim, mas tem um monte de gente interferindo ali. O presidente do Irã entrou na área, a China também, a Turquia, todo mundo querendo manter as fronteiras do jeito que estão, sem nenhum ataque ali na região, né? Vamos aguardar. Por hora não tem nada, assim, tem só aumento de tropas na fronteira ali dos dois países, mas é uma situação preocupante em termos de guerra, porque pode arrastar uma quantidade muito maior de países nessa guerra, né? O primeiro-ministro da Coreia do Sul esteve na Ucrânia novamente e ofereceu uma ajuda de 2,3 bilhões de dólares em ajuda humanitária. É uma quantia considerável, 2,3 bilhões de dólares é bastante dinheiro. Não podia ser em ajuda militar, mas a humanitária também é importante. Bom, e finalmente, para concluir, vamos falar a decepcionante declaração final do G20. O G20 é um grupo que surgiu como uma espécie de oposição ao G7, né, que o G7 inclui só os grupos das maiores economias do mundo. O G20 inclui mais uma galera, aí entra Brasil, Índia, China, Rússia e mais um monte de gente. E atualmente tem 69 membros do G20. O G20 começou como G20 e tem 69 membros agora. Enfim, isso só mostra que virou um grupamento amórfico de países, muito igual ao BRICS no final das contas, um monte de país que um monte de gente ali briga um com o outro, então nunca se consegue chegar a acordo nenhum. Tem essas reuniões de tempos em tempos, mas o máximo que eles fazem é algum acordo bilateral, nada significativo aqui. Muito diferente do G7. O G7, sim, tem uma estrutura muito mais enxuta, mais estável e com países que têm alinhamento, né, tanto em termos de estratégia quanto em termos de economia. Enfim,
O comunicado final sobre a questão da Ucrânia dizia que todos os estados devem se conter de ameaças e uso de força para obter aquisição territorial e contra a integridade territorial e soberania e independência política de qualquer outro Estado. O uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível. Então, ou seja, não citou especificamente a Rússia como culpada. Isso na última declaração do G20 do ano passado tinha essa declaração, falava que a Rússia precisava sair da Ucrânia e coisa e tal, respeitar a soberania da Ucrânia, chamava a coisa toda de invasão da Ucrânia pela Rússia. Agora, nessa declaração, eles chamam de guerra da Ucrânia, não falam que é invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Então teve realmente um retrocesso nisso daí. É lógico que não foi só o Lula o responsável por isso, a própria Rússia faz parte do G20 também, a Índia, a China, tem uma série de outros aliados do Putin nessa história, mas não tenha dúvida, a situação piorou. Eu avisei que aconteceria isso. Bolsonaro estava do lado errado ano passado, mas o Lula é muito mais amigo do Putin do que o Bolsonaro, é muito mais ligado a essa corja de ditadores aqui. O pessoal que assinou Cartinha da Democracia no Brasil devia estar apoiando o Bolsonaro, não Lula. Bolsonaro é o democrata no Brasil. Lula ama uma ditadura, né? Dá para ver que tentaram fazer um acordo aqui. A Ucrânia estava presente nesse encontro do G20, né, tinha um representante lá, e eles tentaram alterar aqui, fazer uma declaração um pouco melhor aqui, o que eles queriam fazer. Né? Em relação à guerra contra a Ucrânia, a Rússia precisa agir de maneira consistente com os propósitos e princípios das Nações Unidas em sua completude. Né? Na guerra contra a Ucrânia, a Rússia precisa se evitar de ameaça de uso de força para buscar aquisição territorial contra a integridade territorial e a soberania e a independência política de qualquer Estado. E na guerra contra a Ucrânia, a Rússia precisa evitar o uso ou ameaça do uso de armas nucleares, né? Isso é inadmissível. E na guerra de agressão contra a Ucrânia, os membros do G20 de forma inequívoca condenam isso e pedem a Moscou para imediatamente encerrar essa guerra. Isso daqui estaria muito mais de acordo, isso seria um rascunho muito mais razoável dentro disso daqui, né? Mas infelizmente não foi aceito, entre outras pessoas, pelo Lula. E o próprio Lula deu uma outra declaração que chocou muita gente, que é um absurdo completo. Por quê? Porque pede para o Brasil, dita que o Brasil vai desobedecer um tratado assinado pela Presidência da República e ratificado pelo Congresso, né, que é o Tratado Penal Internacional. Aqui, o G20 de 2024 vai ser no Brasil, no Rio de Janeiro, e o Lula falou aqui que o Putin pode vir para o Brasil, que se eu for presidente, o Putin não vai ser preso. Ainda bem que ele colocou um "se eu for presidente" ainda. Ele já está ligado que a presidência dele não tem valor, né, não tem força. Ele vai acabar caindo em algum momento. Impeachment, ou seja lá o que for, ele próprio vai renunciar, ele sabe que não tem força para manter essa presidência dele, que muita gente acha que é ilegítima no Brasil. Enfim, de qualquer forma, ele fala aqui, ó, o que eu posso dizer é, se eu for presidente do Brasil e ele vier ao Brasil, não existe chance dele ser preso, o que é um absurdo completo, porque o Brasil, como eu falei, é signatário do Tratado Penal Internacional e se compromete a fazer essa prisão, e se não fizer, ele pode ser alvo de sanções por conta dessa inação, né? Ou seja, o Lula, por conta de lamber as bolas do Putin, ele pode jogar o Brasil numa situação de sanção internacional similar a outros países que estão sendo sancionados por aí. Um absurdo essa história. O pior não é nem preocupação com sanção, o pior é ficar apoiando um ditador que invadiu outro país. Não tem lógica isso. Isso é muito pior do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, triste a situação que o Brasil está em termos políticos hoje. E o mais hipócrita da coisa é que o pessoal, muita gente que assinou a tal da Cartinha da Democracia, apoiava esse cara, esse amante de ditaduras. Isso não tem lógica nenhuma. O Lula é um ditador. Se deixar, ele vai implementar uma ditadura aqui no Brasil. Ao contrário de Bolsonaro, que teve até a oportunidade de dar golpe e não deu, né? Ou seja, é exatamente o contrário da narrativa que tem na mídia tradicional. O Bolsonaro é o democrata e o Lula é o ditador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like
Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.